Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 19 horas para enfrentar o Guarani do Paraguai no estádio Newton Santos. Primeiro jogo das oitavas da Copa Sul-Americana. Pessoal, pensando em título internacional nesta temporada. Faltam 7 jogos, 2 nas oitavas, se o Botafogo passar 2 nas quartas, se continuar passando 2 nas semifinais, se classificar 1 na final, no dia 28 de outubro, em Montevideo, no Uruguai. Então, nosso apoio é fundamental. Se puder, vá ao estádio. Neste vídeo, falo sobre o fechamento da janela, que vai acontecer amanhã aqui no futebol brasileiro. O Botafogo correndo contra o tempo, tentando se reforçar, visando ainda 2023 e a sequência. Falo também sobre Valentim Adamo, centroavante uruguaio de 21 anos, 1,93 m, que está muito perto de fechar com o Glorioso. É conteúdo robusto, então se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, fácil, rapidinho e de graça. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas que gostam de futebol, para outros botafoguenses. Pode falar que aqui tem opinião, informação, análise tática, bom humor e muito mais. Vamos passar logo, galera, dos 45 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Ontem teve uma live muito legal e hoje às 20 horas teremos uma live especialíssima. Estarei com meu amigo Rodrigo Pian. Rodrigo Pian é um grande botafoguense que trabalha com futebol em Portugal, treinador nas categorias de base do Chaves. Ele esteve aqui em uma live muito bacana ano passado, falou bastante a respeito do técnico Luiz Castro, um pouco antes da chegada do português ao Botafogo. O Rodrigo Pian também conhece bastante o técnico Bruno Lage, a forma de trabalhar vai ser bem legal. Então essa live com o Pian, que é um grande alvinegro. Hoje, às 20 horas, esteja conosco. Pois é, galera, o Botafogo acertou a contratação do lateral direito uruguaio Matheus Ponte, do Danúbio. Ele tem 20 anos, foi muito bem no Mundial Sub-20 com a seleção uruguaia, foi campeão e não veio de qualquer jeito para o Fogão, que vai desembolsar cerca de 2 milhões de dólares para contar com um jogador que pode ser anunciado a qualquer momento pelo Glorioso. O Botafogo tem um time muito forte de scout. Então, teve profissional do Botafogo indo ao Uruguai para acompanhar o Matheus Ponte jogando pelo Danúbio. Teve profissional do Botafogo indo à Argentina para acompanhar de pertinho o Matheus Ponte jogando pela seleção uruguaia no Mundial Sub-20. Então, para a lateral direita hoje, temos o Di Plácido, o Matheus Ponte. Para a lateral esquerda, temos o Hugo e o Marçal. O Botafogo tem para a zaga o Adrielson, o Vitor Cuesta, o Felipe Sampaio, e ficou no banco no último jogo contra o Coritiba o jovem Vermute, que é um garoto que estava no Sub-23, foi emprestado, voltou e agora está compondo o elenco do Fogão. Só que pode ser que o Vermute não esteja pronto. O Botafogo precisa sim contratar um zagueiro, até porque o Felipe Sampaio joga bem em alguns momentos, em outros não consegue entregar aquilo que o Adrielson, por exemplo, consegue entregar. Contra o Santos ele teve que jogar pelo lado esquerdo, não é a dele. Então o Botafogo precisa trazer um zagueiro que consiga jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Está atrás do Bastos, como falei ontem, o angolano que atuou por 4 temporadas na Lazio, um jogador de 32 anos, boa experiência e que tem tudo para contribuir se chegar ao Botafogo. O Bastos pode jogar na zaga pelo lado direito, o lado preferido dele, mas também pode jogar pelo lado esquerdo e até na lateral se necessário. Com relação ao Bastos, o Botafogo pode assinar mesmo com o fechamento da janela, ou seja, depois do dia 2, mais conhecido como amanhã, o Botafogo pode fechar com o Bastos porque ele está livre no mercado. Mas como eu disse no vídeo de ontem, espero que o Fogão feche logo com o zagueiro, porque o Campeonato Brasileiro não para, a Copa Sul-Americana
Também não. O Botafogo segue observando o mercado, tentando um jogador de frente, alguém que possa fazer a função de um meia ou de centroavante, ou então as duas funções. Não sei se vai conseguir trazer alguém até amanhã, ou se vai continuar observando alguém que esteja livre para fechar até o dia 24 deste mês. Agora estamos em agosto. Só que o Glorioso está trazendo um jovem de 21 anos do Uruguai. O Botafogo está quase fechando a contratação do Valentim Adamo. Ele pertence ao River Plate do Uruguai, está emprestado ao Progresso da segunda divisão daquele país. Pelo Progresso, no total, o Adamo fez 10 gols em 20 jogos e deu 2 assistências, 12 participações em 20 jogos. Um jogador que tem 1,93 m e eu não conhecia até ele ter o nome ligado ao Glorioso na noite de ontem. Então, vou trazer para vocês informações valiosas que o Matheus postou lá no Fogo Stats no Twitter ontem à noite. Depois quero fazer minhas considerações a respeito do método utilizado pelo Botafogo para essa contratação e outras, até mesmo a do Matheus Ponte. Vamos então ao Fogo Stats. O Matheus foi estudar o jogador que pode chegar em breve ao Glorioso. Minhas considerações sobre Valentim Adamo. É um centroavante que, apesar de muito alto, 1,93 m, possui uma velocidade bem interessante. Porém, tem dificuldade de manter o equilíbrio em algumas disputas que exigem mais da força física. Importante na bola aérea defensiva. Essa questão do equilíbrio na hora de disputar fisicamente, ele pode melhorar com o tempo, pode melhorar com a experiência. Seguimos então aqui o que vem falando o Matheus lá no Fogo Stats. Se descola bastante da última linha e oferece apoio frontal. O Bruno Lage gosta disso, é um centroavante então que sai lá da frente, desce um pouquinho, faz aquele pivô, só que um pouco mais recuado para receber essa bola de frente e dar um passo para trás para que haja uma ligação rápida com um dos pontas, por exemplo. O Matheus continua, além de ser uma referência nas bolas longas vindas da defesa. Acertando ou errando, a consciência para oferecer o apoio e buscar auxiliar na organização é um ponto a ser frisado. Gosta do jogo a poucos toques. Então ele vai e faz o pivô, toca para trás, já se movimenta buscando a área. É interessante ser uma referência para as bolas longas também, porque ele conseguindo segurar essa bola, o time consegue sair de trás. Essa observação que traz o Matheus lá no Fogo Stats. Continua. Sobre a finalização, é aquele típico centroavante que não precisa dar 2 toques na bola, um ou 2 toques na bola para finalizar. Do jeito que ela vem, ele dá um jeito. Muitos gols de primeira com a bola no alto ou aproveitando cruzamentos. Senso de posicionamento é bom. Legal. Seguimos então. Quando se trata de jogadores jovens, é importante sabermos o histórico. Com certeza. Valentim vem da base do River Plate do Uruguai, mesma que revelou Matias Arezzo e Thiago Borbas, 2 outros ótimos protótipos de centroavantes. Estava no Progresso para maturar e o sinal era positivo. E vamos à conclusão do Matheus, que o comentário dele bate em alguns pontos com o que eu penso. O Botafogo está captando um atleta que provavelmente já iria dar o salto para o time profissional do River Plate do Uruguai em algum momento. Justamente nessa hora que o jogador valoriza e se torna mais visado no mercado. Bem legal o movimento de antecipar essa situação e já desenvolvê-lo aqui. Então, galera, como eu disse, eu não conheço o futebol do Valentim, mas a movimentação do Botafogo é muito interessante. Falei para vocês, teve gente no scout observando o Matheus Ponte na seleção uruguaia sub-20, nos jogos do Danúbio também. O Botafogo está observando o mercado interno, está observando o mercado sul-americano. O que está sendo feito não é aleatório. O Adamo pode ser que não dê certo, eu torço muito para que dê. Tomara que dê muito certo. Mas vamos pensar, pode ser que não dê certo, a negociação foi boa, mas o jogador não se adaptou, não rendeu. Ok, o método tem tudo para dar certo, porque o Botafogo se antecipa ao mercado. O Flamengo hoje tem uma Arrascaeta, mas foi buscar no Cruzeiro, então teve que gastar uma grana muito alta.
Eles têm para gastar. Tem clube que não tem tanto, e o Flamengo teve que pagar esse dinheiro. O Cruzeiro pegou o Arrascaeta no Defensor do Uruguai, que já é um time tradicional daquele país. Teve que gastar uma grana, não tanto quanto o Flamengo, mas teve que gastar uma grana. Se tivesse descoberto um jogador do nível do Arrascaeta num clube menor, com a projeção pequena, talvez o Cruzeiro não tivesse que investir tanto. Então eu estou aqui dando um exemplo. Para ficar mais claro, Rames Rodrigues, hoje muito festejado pela torcida do São Paulo, um jogador de carreira mundial, com passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, fez uma excelente Copa do Mundo em 2014 pela seleção colombiana. O Rames Rodrigues, colombiano, começou no Envigado, da Colômbia, time pequeno daquele país. Aí o Banfield, da Argentina, também pequeno, levou o Rames Rodrigues para o país vizinho aqui do nosso Brasil. E no Banfield, o Rames Rodrigues foi visto pelo Porto, porque ninguém da América do Sul viu o Rames Rodrigues no Banfield, porque nenhum clube brasileiro viu o Rames Rodrigues no Banfield. O resto é história. Foi para o Porto, foi para o Mônaco, Copa do Mundo, arrebentando, Real Madrid, Bayern de Munique, e por aí vai. E hoje está chegando ao São Paulo, que é também um grande clube do futebol brasileiro. Se o Adamo vai dar certo, não sabemos, mas a metodologia me chama a atenção. E o Janderson, que hoje dá resposta ao treinador Bruno Lage, foi descoberto na 4ª divisão do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Conversei com a pessoa do scout que estava observando o Janderson no estádio. Falei ontem aqui na live. Ele me disse o seguinte: olhei o jogador pensando, não pertence a esse contexto. O jogo está rolando, dificuldade técnica para lá e para cá, muita coisa acontecendo, falta de estrutura, e o jogador nem aí, arrebentando, fazendo tudo diferente dos outros. Aí o Janderson foi contratado para o Sub-23 do Botafogo, e então foi para o profissional, e agora dá resposta. E é interessante ver Carlos Alberto ressurgindo. Aconteceu com o Caçapa e com o Lúcio Flávio, e tem continuidade com o Bruno Lage, embora não tenha entrado no último jogo, mas foi importante contra o Santos, foi importante contra o Patronato. O Janderson, importante contra o Patronato. A classificação do Botafogo ficou bem tranquila, muito em função da participação do Janderson como centroavante. Importante contra o Santos, fez o pivô muito bem para o Tiquinho Soares no primeiro gol, o gol que recolocou o Glorioso na partida. Entrou contra o Coritiba no final também, fazendo o pivô. Então é um jogador que pode ajudar. Claro que a gente quer que o Botafogo contrate um centroavante experiente, mas se não vier que o Bruno Lage tenha conversado internamente, identificado o Janderson como um bom reserva para o Tiquinho, o Eduardo fazendo eventualmente ali a função do falso 9, e que o Botafogo se reforce pelo menos na zaga, porque dá para seguir no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Eu pedi muito aqui a contratação de um reserva para o Tiquinho Soares. O técnico anterior, detalhe, tivemos o Caçapa como interino, mas quem trabalhou no Botafogo antes do Caçapa não dava tantas oportunidades ao Janderson. Dizia que o Janderson não estava pronto. Também dizia no passado que o Jefinho não estava pronto. E a torcida do Botafogo sente falta do Jefinho. Eu sinto falta do Jefinho, mas que ele seja feliz lá no Lyon. O Botafogo está muito bem, felizmente, aqui também no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Como o Jefinho não estava pronto, foi vendido para a Europa. Então agora a gente consegue ver um jogador que pode dar resultado também e que está no elenco. O Carlos Alberto, que não estava sendo utilizado, está dando resultado também. E no último jogo foi o Gustavo Sauer. O Bruno Lage identificando jogadores que estão na casa. E o time encaixado potencializa as individualidades. Isso também deve ser ressaltado. Que o Botafogo faça a coisa certa. Da minha casa eu consigo analisar jogos porque eu vejo tudo no jogo, consigo estudar bastante os adversários, mas não consigo entender o que está acontecendo internamente, no campo, no treinamento do Botafogo, porque não tenho esse acesso diário. Então, se o Lage identificar que tem na casa jogadores para as posições, ótimo, que o Botafogo vá naquilo que precisa para o curto prazo. Está muito nítido que a zaga precisa de reforço, mas o Botafogo também pensa em Libertadores 2024 e no projeto de médio e longo prazo.
Por isso, repito o que vem falando no canal Fabiano Bandeira. Também não vou me surpreender se chegar jogador para posição que não é considerada carente. Beleza, galera? A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço, estamos muito juntos. Valeu, fui.